Gente, vamos lá então. Uma boa tarde aí para todo mundo. Para quem tá chegando agora, meu nome é Morasco, né? Junto com o Júlio aí, a gente tá com esse projeto aí de quinta-feira aí, que a gente vem trazendo aí vamos falar assim, não seria nada de excepcional para trabalhar com opções, mas é um básico que dá certo. É um básico que consegue dar para a gente aí uma rentabilidade para a gente poder aumentar a rentabilidade daquele capital que a gente tem na renda fixa. A ideia é essa daqui. Não é nada assim de extraordinário que a gente está ensinando. É o bem básico. Vamos falar assim, é o começo das operações estruturadas que a gente pode fazer para rentabilizar um pouquinho. Para quem está assistindo agora aí que vai, né, assistir posterior pelo YouTube, né? Eu vou deixar depois uma descrição lá, um link para poder entrar aqui no nosso grupo. A gente tem o grupo dos Six Traders. A gente se reuniu, né, em 6 pessoas e a gente começou a trazer conteúdo para poder difundir para vocês. Então aqui a gente fala, tem a minha parte aqui, que é a parte de opções, né? A gente tem o Johnny que está aqui na live também, que ele tem muito conteúdo sobre índice, sobre dólar. Ele tem lá ele faz uns estudos, ele abre as lives deles de segunda, de quarta-feira, sempre está tendo live de manhã a respeito de índice dólar. O Júlio, que além de estar comigo aqui na parte de opções, ele tem um monte de conteúdo, ele tem o canal dele, ele trabalha com robô, ele trabalha com indicador. Então quando vocês entrarem lá na loja lá da Neológica, vocês vão ver que tem um monte de coisa do Júlio lá disponível. Tem alguns indicadores aqui no grupo também que são gratuitos, que estão aqui para quem quiser usar. Está disponível aqui na parte de indicadores. A gente tem a parte da Nasdaq, que o Pazini e o Samir postam, né, estudos lá desde manhãzinha para quem vem aqui acompanhar. Acho que o Samir, acho que ele é o mais afoito aqui, que ele começa às 6 horas da manhã, ele já começa a colocar os estudos dele aqui do que está acontecendo. Não são salas de call, gente, tá? Não tem isso daí. Posta estudo, né? Cada um toma a sua decisão do que achar for mais conveniente, né? Então o grupo aqui, para que é? É para trazer um pouco de conhecimento. Tem a parte de Forex, né? Que ainda está meio devagar, né? Estamos gatinhando, mas para quem quiser Forex, né? Eu recomendo sempre o Vinícius, né? Que tem o copy dele lá na Zero Markets, né? Que opera muito bem aí o Shao com o dólar, né? É o ouro dólar. Então sempre tem alguém aqui postando alguma coisa interessante para ser feita. Então, para quem está aí pelo YouTube, depois quiser participar aqui com a gente acaba postando o link de toda vez que a gente monta uma live ou uma sala no Zoom, o link é postado aqui. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pelo Zoom, né, a gente consegue tirar a dúvida direto. Não tem delay, não tem nada aí para a gente poder conversar. Beleza? Senhores, vamos lá então. Antes de mais nada, obrigado para todo mundo que está aí, mais uma vez, né, escutando a gente. Vou pedir desculpa pela correria. Acabei de montar, montei 13,39, fui pegar o preço, eu tive um problema de manhã, cheguei em cima da hora, não deu tempo nem de trocar de roupa ainda. Mas enfim, vamos para o que a gente fala lá do básico que dá certo, né? Então a gente vem trabalhando, né, com o nosso estrango, né? A gente começou a operação lá em dezembro com um straddle, né? De pronto, né? O straddle o preço da BOV acabou fugindo, né? E o nosso straddle acabou virando um strangle, e que é a primeira linha de defesa para quando uma operação ela começa a fugir do nosso range de trabalho. Fugiu, vira um estrango e a gente vai lidando com ele, né? Infinitamente se for necessário. Então é uma operação lucrativa e a gente trabalha com ele, faz a rolagem dele mês a mês com lucro. Então a ideia é essa. Então nós começamos lá atrás com o nosso straddle, deu errado, né? Que a gente começou em dezembro, em janeiro já deu aquelas puxadas da bola, primeiro caiu, depois subiu e, bom, ficamos para trás. E a gente vem trabalhando
com o nosso estrango, sem pressa. Então, qual que é a didática que eu uso toda vez aqui com vocês? É trabalhar de forma... Opa, não era para subir. Aí, eu queria caneta. É fazer o quê? É fazer as rolagens subindo R$1. Então, o preço fugiu, eu rolo, subo R$1 na minha call. Eu levo a minha call mais perto possível da linha do dinheiro, da linha d'água. Então, a gente vem sem pressa ganhando o nosso dinheiro, trazendo a nossa call para cima. Então, essa operação aqui, né, eu lembro que ela começou lá no 118. Né? A nossa call, o nosso straddle chegou a bater lá 118. Hoje a nossa call está no 126. A gente vem subindo R$1 mês a mês, sem problema nenhum. Então, ó, quando a gente fez 10/7, que a gente fez a rolagem da nossa posição, que a gente desmontou a posição antiga e montou a posição nova, né, foi vendida a H126, a BOVA H126 por R$ 9,73. E nós vendemos também a T13 por 0,74. Então, essa montagem aqui de strangle, ela rendeu R$1.047. R$1.047, né? Desculpa. Ela me rendeu para a gente R$1.047. Porém, né, a operação estava muito contra. A BOVA tinha subido demais. E para sair do strangle anterior, quer dizer, para mim sair da série anterior, eu precisei pagar 946. Rolei, né? Montei a posição nova, recebendo R$1.047, quer dizer, ganhei R$101 na rolagem. 1,01% em cima do que a gente tem de margem alocada. Não é uma rentabilidade, vamos falar assim, maravilhosa, mas o que a gente tem que entender? A operação deu errado. A nossa operação estava ruim. Nós estávamos com a nossa call, né, antes dessa rolagem aqui, lá no 125. Então a gente estava vendido no 125 e o papel chegou a bater 137. Então a gente vamos falar assim, se fosse um day trade, a gente estaria no nosso stop. Porém, nas opções, o que a gente faz? A gente rola. A gente rola e ganha dinheiro. Não ganhamos muito, mas ganhamos 1%. 1,01. Gente, se eu ganho 1,1 lá na minha renda fixa, né, meu dinheiro está lá seguro na renda fixa, eu ganho mais um aqui, estou ganhando 2%. E estou levando, né? Vamos falar assim, eu dupliquei, né, o meu ganho real. Então, vamos falar assim, embora perdedora a nossa operação, ela consegue até que uma rentabilidade razoável, mesmo quando o mercado está muito contra a nossa posição. Bom, fiz essa montagem 10/7, né? Como eu gosto de mostrar toda vez. E se eu tivesse que sair da minha posição? Não vou mais, quero rolar agora, não vou esperar a segunda semana, estou saindo dela. Olha como é que o preço veio a nosso favor. Então, hoje com a BOVA lá no 130 e 89, né, que eu acho que eu fiz o estudo aqui, o que acabou acontecendo? Olha quanto que está custando a H126. 5,38. E a minha T13, que é a put lá do 130, está 96 centavos. Então, para desmanchar essa posição minha, eu gastaria R$ 634. Eu vendi a posição por 1.047 e eu estou recomprando ela por 634. Então, vamos falar assim, fiscalmente voltou para minha carteira, né, R$413. Esse aqui não é o valor, né, que eu considero. Por quê? Porque a gente vem enrolando, a gente vem levando a posição para frente. Então, isso daqui, quando lá atrás a gente fala que a gente teve prejuízo fiscal, agora a gente está tendo lucro fiscal. Tá? Agora, então, desmontei minha posição. O que eu vou fazer? Eu vou montar a posição nova.
Então eu estou saindo da série de agosto, que é a série HT, e estou indo para a série de setembro, que vai ser a série IS. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha posição. Então eu estava lá com a minha posição no 126, né? A minha call estava no 126 e a minha put estava lá no 130. Essa I121 aqui, o strike dela é 127. Então o que, que eu fiz aqui? Subi mais R$ 1 da minha call. Então eu trouxe a minha call mais para perto da linha do dinheiro. Consequentemente, a minha put que estava lá no strike do 130, eu estou mantendo no strike 130. Eu ainda estou na linha do dinheiro. A BOVA ainda está um pouco mais de 130. Vou manter a minha put no 130. Então é o 13 que é o strike 130. O que, que acabou acontecendo? Pode falar. Boa tarde, cara. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Se essa put tivesse o strike de 133, você baixaria o strike dela? O que, que a gente tem que... Eu até sei porque você está perguntando isso daí. Eu vou só terminar esse raciocínio tudo bem. aqui e eu vou Tranquilo. eu vou levar no exemplo, até porque eu sei como é que está a sua carteira e o porquê dessa pergunta aí. A gente vai chegar lá, beleza? Ok. Então, eu mantive aqui no strike 130. Então, o que, que acabou acontecendo aqui? Eu trouxe esse range aqui do meu booster para a asa 3. Então, além de eu subir R$ 1 da minha call, o meu booster, que estava, né? Desculpa, eu falei 125, não, mas antes ele estava no 126, né? Era H126. Então ele estava com uma asa no meu booster de R$ 4. E agora eu trouxe ele para uma asa 3. Poderia até continuar na asa 4. É excelente ainda trabalhar com booster de asa 4. Tá? Mas como a rentabilidade está muito boa, né? Estamos muito perto da linha do dinheiro, a gente fez o estudo, vê quanto que ganhou na rolagem e eu vi o quê? Que compensou abaixar, manter, né, a put no 130 e abaixar o range da minha operação, do meu strangle em R$ 3. Então eu melhorei R$ 1 na call e diminuí a asa do meu strangle. Fiquei com uma asa 3, né, um range de R$ 3. Para fazer essa nova venda, eu ganharia R$ 807. Então, se eu recebi 807 hoje e eu paguei 634 para sair da minha operação, eu embolsei R$ 173. R$ 173, gente, é 1,73% em cima da margem que a gente trabalha. Então, é o que eu falo. Seria assim, né? Bom demais até se a gente conseguisse manter uma rentabilidade constante acima de 1,5. É o ideal. Então agora o papel vem normalizando, a gente vai ver que a gente consegue ficar bem perto da linha do dinheiro, tendo uma rentabilidade boa. Tá? 1,73 eu já considero uma rentabilidade aí bem razoável para trabalhar com opções aí. É uma rentabilidade que começa a valer a pena, por quê? Vamos falar assim, se a renda fixa está pagando perto de 1,1, né? Quer dizer que eu estou ganhando praticamente 150% o que paga a renda fixa. Então ele começa a ficar numa rentabilidade aceitável. Esse seria a parte de strangle nosso. Então, se fosse hoje, a operação ficaria dessa forma aqui. Porém, né, como eu gosto de falar, a minha rolagem está padronizada na segunda semana de cada mês. Então, aqui ficou só a título de estudo, não é a operação que eu vou continuar trabalhando com ela. Tá? A operação nossa vai continuar sendo a H126 e a T13 até a semana que vem. A semana que vem vai ser a semana que vai ser feito a rolagem dessa operação aqui. A gente vinha estudando também, né, um booster horizontal. Por quê? Porque o papel fugiu demais, né,
e a gente começou a trabalhar com o booster horizontal. Então, com o booster, a gente não tinha feito, né, não tinha subido tanto o strike da nossa call. Então, a gente fica com a call mais enterrada no dinheiro e começa a fazer booster com put. Então, a gente costuma vender duas put na linha do dinheiro, né? A gente vende duas put lá na linha do dinheiro e compra uma put longa. Então, a gente estava fazendo a venda, né? No exemplo aqui que a gente fez o mês, né? Na segunda semana do mês aqui, foi vendida, né? 200 T132 e comprada 100X 134. De operações passadas, nós já tínhamos 200X 134 que veio de booster que a gente montou. O booster virou pó, né? Foi feita a rolagem, então sobrou isso aqui de residual para a gente. Consequentemente, a gente vendeu 200T 133. Então, essa operação aqui deu para a gente R$ 1.430. O que interessa para mim agora? Se eu fosse desmontar essa posição hoje, né, o que ia acontecer? A minha H123 está valendo R$ 8,10. A T132 e a T133, elas ganharam muito valor. Perto do que estava, né, quando foi feita a montagem, elas valorizaram bastante. Então, quando eu vou desmontar essa posição inteira aqui, eu gastaria R$ 810 para desmontar a minha call, 390 para desmontar a 132, né? E 524 para desmontar a T133. Então eu gastaria R$ 1.724. Porém, eu só ganhei 1.430. Então esse booster agora já não está mais tão viável como ele estava antes. O que pode ser feito agora? Então, eu poderia rolar ele, né? Poderia manter minha posição. Eu tenho, vamos falar assim, eu tenho como lidar com ela, então eu poderia continuar, vamos falar que eu continuaria com 100. Como o papel voltou, eu não vou subir a call, eu ficaria com 100. Opa, é aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui, que eu nem cheguei a pegar estudo para manter o booster. Mas eu poderia ficar com 100 e 123, né? Agora eu não tenho necessidade do booster horizontal, então eu poderia vender 100 put na linha do dinheiro, vamos falar que é a 100 U13. Por quê? Isso daqui é o que a minha margem lá da renda fixa me permite vender. 100 call, 100 put. Então eu poderia estar vendido nisso aqui. Como eu tenho longa, então eu tenho 100x134 agora e 200x134. Então eu teria 300x134 comprada. Eu teria isso aqui. Eu poderia vender 300 put lá na linha do dinheiro. Daria até para vender, como eu estou na 134, daria até para vender a U, acho que é 131. Vamos ver com a U 131. A gente fica com R$ 3,00 de delta estrutural aqui nessa THL. Vamos ver quanto que daria essa operação aqui. Eu vou abrir na minha tela do lado aqui só para pegar o preço e a gente poder montar direto aí. Para ver como que ficaria se a gente mantivesse esse booster em funcionamento. Então vou pegar a caneta de novo aqui. A I123, ó, por sinal é I123 mesmo, deu certo, hein? Tá custando R$ 9,35. A U13 tá R$ 1,92. 1,92. Acho que dá para manter tudo na U13. Não vou nem levar. A U131 tá R$ 2,29. Então, vamos botar tudo na U13. E aqui R$ 1,92. Vamos ver quanto que daria essa montagem aqui. Se a gente fosse manter, né?
esse booster vivo ainda. Então vamos lá. Aí Pode Moraes, falar. eu tô vendendo aí os 100% da minha put comprada, né? Aqui, essa put aqui a gente não está trabalhando como seguro, a gente está trabalhando ela como booster. Como Ah, não é booster, THL não, né? não é Eu não queria THL, o não. THL não. Não, a gente montou o booster para tela de substrato, para poder vender a curta e ajudar a subir a minha call. A ideia dela é essa daqui. Por isso que eu falo, são operações diferentes que tem que ser analisado caso a caso. Uma put comprada com a finalidade de ter uma THL perene é uma coisa. Uma put comprada com a finalidade de ter seguro de carteira é outra coisa. Uma put comprada para me dar margem para subir o preço da call é outra coisa. Então são diversas maneiras que a gente trabalha com a put. Tá bom? No caso aqui, o booster para que é? Para me dar substrato. Ou para chegar uma hora que eu venda, pego o dinheiro e coloco aqui na minha call e subo o valor da call. Ou para me dando seguro e eu vou levando essa operação aqui até, vamos falar assim, ordenhando, tirando o dinheiro dela até não poder mais. Tá? Você vai ver que eu fiz o estudo aqui, encerrando tudo. Que eu achei que estava num valor bom já para a gente pular fora. Mas vamos ver como que daria. Dependendo como tiver aqui, a gente continua o estudo com ela ainda. Só para ver como é que ficaria. Então, ó, essa 100, vamos falar assim, 100, 1, 2, 3, bom, vai dar 935 aqui, né? Não precisa nem correr muito. Então, seria 935 das calls vendidas, mais, aí eu tenho, aqui vai estar fácil também, mais 192 e mais 3, então são mais 400. Eu vou ter 400 put para vender por R$ 1,92. Mais 768. Vamos ver se isso aqui daria. Daria bom ainda para continuar. Então eu tenho 768 mais 935, 1.700. Não daria bom. Tá vendo? Ó, eu ficaria com R$ 1.700 para continuar com a operação. Porém, né, o encerramento dela já me custou 1.724. Poderia subir aqui para, eu quero continuar, vou continuar na 133. Eu já não gosto. Por quê? Porque eu só tenho 100 call. Então ela não é uma operação, que nem eu costumo falar, que ela está dual, né? Call e put na mesma quantidade. Embora eu possa ver isso daqui como uma THL, né? E ir rolando isso daqui até dezembro, e aí eu pego esses R$3 que tem aqui de diferença, R$4, né? Que eu estou comprado na 134 e vendido na 130. Então eu teria, vamos falar assim, R$4 aqui para ter. Só que se o papel continua caindo e eu tenho que pagar para rolar minha call, minha put, então, embora eu tenha R$4 aqui, eu vou ficar sangrando mês a mês. Então, para mim, né, a hora que eu avaliei isso daqui, eu falei, não, tá na hora de encerrar. Não compensa manter não compensa manter esse booster horizontal. Não está mais trazendo a rentabilidade que eu queria nele. Então, se eu encerrasse ele hoje, o que acabaria fazendo? A X134, ela está valendo R$3,91. A hora que eu vendo 300 dela, porque eu tenho 100 aqui e 200 aqui. A hora que eu vendo 300 dela, isso me rende R$ 1.173. Essa diferença de quanto eu paguei, quanto eu recebi para entrar e de quanto eu paguei para sair, foi de 294. Eu encerrando minha posição inteira, eu pego esses 1.173, abato do meu prejuízo aqui e me rende R$ 879. O que acontece agora? Encerrei, botei R$ 879 no bolso. Qual que é o futuro dessa operação aqui agora?
um straddle. A gente voltou à estaca zero com esse dinheiro no bolso. Eu vou fazer o que agora? Vou montar um novo straddle. Vou vender 100, vamos ver aqui agora, o mercado está 129,75. Vamos falar que eu vou vender então a do 129. Então eu vou vender aí 22, que está R$ 4,62 mais ou menos. O preço está entre 60 e 64. Vou vender a U22, né? Que é do strike 129 também. A U22 está pagando R$ 1,69. Eu voltei à estaca zero, eu voltei lá ao meu porto. Então isso daqui está pagando 3, vai, 1, 4, 5, R$ 6,31. Então eu encerraria tudo que eu tenho para trás, colocaria R$ 879 no bolso. Montaria um novo straddle no strike 129 e eu embolsaria R$ 631. Então vamos falar assim, esse mês, né, aqui ficaria com, encerrando a posição inteira e montando um straddle agora, que eu estou saindo do zero, o straddle é o que paga mais, né? Eu receberia 10, 11, vai 1, 14, 15. Então eu ficaria, né, esse mês aqui excepcionalmente, né, a minha carteira receberia, né, um aporte aí, vamos falar assim, né, de R$ 1.510. Esse seria o encerramento, o final do nosso booster. Acabaria aqui. Que é o que eu acho que, na minha opinião, vale a pena. Encerra, embolso o que tem de lucro, né? O papel voltou, não quero ficar com put mais tendo trabalho, né? Encerro tudo, embolso o dinheiro e saio com uma nova operação agora, né, de straddle. Então eu voltei na condição que eu estava lá em dezembro, que foi a primeira operação que a gente montou. A gente montou um straddle, consegui voltar na minha posição original, fiquei na linha d'água, que é onde o prêmio é maior. Então, a jornada do booster, né, a gente vem rolando, e vamos falar assim, parte do lucro a gente não vê na rolagem. Parte do lucro vai ficando presa nas put longa. Só que uma hora essa put encerra. Então, vamos falar assim, a finalidade do booster, para mim, encerrou. Para mim, ele acabou aqui. Então, encerra tudo, embolsa o que dá, né? A gente embolsou, sobrou o valor aqui da operação inteira nossa e montamos um straddle novo e vida que segue a partir de um straddle. Então, o que aconteceria, né, se fosse hoje a rolagem? Né? A gente estudaria nas posições nossa, né, vamos falar assim, uma parte da carteira estaria no strangle, né, que está lá no, acho que no 126 seria, né? Não, se fosse hoje, né? Se fosse hoje, seria 127 com 130. Esse seria um strangle que a gente estaria estudando. E a gente teria um straddle, né, do 129. O strangle veio de correção da carteira, que a gente foi rolando e melhorando a posição. E o straddle foi fruto do quê? Do booster horizontal que foi montado em fevereiro, se eu não me engano, que foi quando a gente montou o booster. Veio rolando ele e agora a gente desmontou, zerou a posição e fomos para um straddle. E voltamos na posição original, de onde a gente começou, da operação que a gente começou, que foi o straddle. Beleza, senhores? Porém, né, essas operações não encerram hoje, né? Essas operações vão encerrar quinta-feira que vem, que é a segunda semana, né, do mês de agosto, que é quando eu mexo na carteira. A carteira do booster, né,
A gente fez até um estudo no mês passado de realmente levar o booster até as últimas consequências, que é até o vencimento. Porém, hoje, a gente vê o que? O nosso booster, ele começou a ser perdedor. Né? Eu tenho 133 e tenho 132. E o papel está no 129,76. Quer dizer, a tendência disso aqui é ir aumentando o valor. Se fosse terminar hoje, vamos pegar aqui o vencimento da semanal. Essa put do 132, se for, né, no vencimento lá, se for no dia, essa posição aqui vence dia 18, né? Dia 15. Então, se fosse dia 14, se hoje fosse dia 14, do jeito que tá, a desmontagem dessa posição aqui, para quem, vamos fazer ainda mais com o booster, que é interessante ficar até os 45 do segundo tempo, só que essa posição aqui, ó, estaria custando 2,19 e a 133 custando 3,11. Lógico, vamos ver se teve negócio na H123. Ó, teve 7 negócios hoje, dá até para a gente ter aqui estaria 6,84. Então, vamos falar assim, se hoje, né, se isso aqui estivesse vencendo hoje, né, quanto que seria essa desmontagem aqui? Então seria 684 mais são 219 mais 219 mais 311 mais 311. Então eu pagaria para desmontar 1.744. Não difere muito do estudo de hoje. Por quê? Porque embora isso daqui tenha ganhado valor, né, aqui perdeu bastante. Aqui ainda tinha muito extrínseco para queimar. Então, mesmo esperando até os 45 do segundo tempo, se a BOVA permanecer nos 129,76, a nossa rolagem seria isso daqui. O encerramento da nossa posição seria isso daqui. A X134 não ganharia e não perderia muito mais valor do que está aqui. Por quê? Porque a longa, ela queima bem mais devagar. Então a movimentação dela é bem diferente em relação às curtas. Então não deve diferenciar muito o preço da longa. Mas as curtas seriam em torno disso daí. Uma ganha valor, a outra perde valor, mas deve ficar perto do que a gente estudou. Encerrada essa parte aqui, senhores, vamos lá então. Agora vamos ver aquela situação que o Marcos perguntou. Put do 133. O que a gente avaliaria aqui? Essa put do 133, ela tá dual com o quê? Se ela estiver dual com uma call do 123, por exemplo, é uma situação. Agora, se ela tiver dual com uma call do 132 ou 134, é outra situação. Então, o que a gente tem que avaliar aqui? A gente avalia a posição e a função dela dentro da nossa operação. Então, se ela está aqui, né? Se ela está aqui com essa call do 123 e está dual aqui no estrangle de asa 10, então eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que dar um jeito de diminuir essa asa, trazendo a minha put para baixo. Pode ser o quê? Que eu nem mexa na call. Que eu tipo continue com a call esse mês aqui no 123 e tente trazer a minha put para o 131. Provavelmente
a gente consiga fazer isso daqui sem gastar. Vamos pegar lá. Então vamos ver se eu tivesse a call do 123, nesse exato momento, está custando 7,65. Então se eu tivesse que sair de uma H123, eu pagaria 7,65. Se eu tivesse que sair de uma da T133, né? Nesse exato momento, R$ 3,01. Então eu estaria gastando 10,66. Isso daqui vai balizar qual que vai ser minha operação nova. Para onde que vai minha operação nova? Então vamos lá para o mês seguinte. A H123, se eu permanecer na H123, né, ela está em torno de R$ 9,50. Quanto que está a put do 131? É a U131, está custando 2,27. R$ 11,77. Então essa rolagem, né, daria R$ 1,11. Porém, né, o que aconteceu na minha rolagem? Eu saí de um estrango de asa 10 e vim para um estrango de asa 9. Ganhei mais de 1% na minha rolagem. Essa é uma situação que a gente tem que pensar. Então, se eu estou ancorado, né, dual, com a minha put lá do 133, a ideia é que eu traga ela para baixo. Ponto. Agora, e se eu estou se eu estou utilizando ela porque eu estava, por exemplo, né, num estrango OTM, né, da call do 134 com a put do 133. O que eu tenho que ver aqui? Que essa operação aqui, ela deu dinheiro para entrar. E provavelmente eu estou desmanchando ela inteira positivo ainda. Vamos trazer ela para baixo? Provavelmente. Só que o que daria para fazer aqui? Vamos ver aqui, ó, estudar esse tipo de rolagem aqui, ó, call do 134. Ela vai pagar 1,93 para sair. E a put do 133, tá mexendo o papel, agora já está 3,20 nesse momento, 3,20. Então essa operação aqui, para mim encerrar ela, daria 3, 11, 5 e 13. Eu vou rolar ela, joia. Vamos, tô vendo que tá dando, esse aqui é o preço. Estou na série errada aqui, gente, desculpa. Série H. Vamos encerrar a série H aqui. A H134, H34, né, que é do 134, está custando 40 centavos. E a T133 está custando R$3 redondo. Então eu gasto R$3,40 para sair dessa posição aqui. E para mim levar ela para o mês que vem? Quanto que ficaria essa brincadeira? Eu estava na call do 134. Então vamos começar a arrastar minha posição para baixo. Se eu vim com um straddle do 130, por exemplo, não abaixo demais minha call e melhora a posição da minha put. Porque se eu levar lá para o 129, essa call minha aqui que estava no 134, eu estaria mexendo R$5 com ela. Porém, eu preciso rentabilizar. Eu quero ganhar dinheiro também. Se eu mantenho ela no 134, ela me paga R$1,96 só. Se eu trago tudo para o 130, então eu receberia, né, pela call do 130, eu receberia R$4. Pela put do 130, eu receberia R$1,90. Então, essa posição aqui, um straddle lá no 130, eu receberia R$5,90. Paguei R$3,40 para sair, recebi
5,90 tá dando R$ 2,50. 2,5% nessa rolagem aqui. Então aqui eu tenho que ver o quê? Que eu tinha, né, uma operação dual que praticamente virou pó. É uma situação da put do 133. A outra situação, eu tinha um strangle, onde a minha asa era de 10, e eu tenho que pensar em o quê? Eu preciso rolar e ganhar dinheiro. Qual que é a minha ponta que está mais prejudicada? A qual? A put. Por quê? Porque ela ficou cara. Gente, ó, não é um problema a gente se manter nessa posição. Eu vou fazer um terceiro estudo agora com aquela posição de asa 10. Essa posição aqui é uma posição confortável, mesmo que se aqui fosse 132. Vamos falar que eu estava dual aqui numa put do 132. Para mim encerrar a posição do 132, ainda estaria valendo 80 centavos. Tá? Então aqui daria 30 centavos de diferença, né? Então eu ganharia 2,20 aqui nessa rolagem utilizando da mesma forma. É uma forma de ver a operação, tá? De estudar isso daqui. Pode ser ainda que a gente fique com a put no 131. O mercado estacionou no 130. Se eu fizer um strangle lá no 131, pode valer a pena em vez do 130? Tudo a gente estuda na hora de rolar. Hoje, olhando o mercado do jeito que está, né, eu sairia, né, se fosse essa posição aqui do 134, 133 ou do 132, 133, eu viria para um straddle lá no 130. Está pagando 5,90 ainda. Daria aí pelo menos 2,5% na rolagem dessa posição aí. Vamos voltar lá agora para a gente ver que uma posição, às vezes tão perdedora, às vezes não é tão ruim. Vamos ver lá, eu estou no call do 123 e com a put no 133. Olha que eu tenho strangle de 10. É um strangle, vamos falar assim, não é um strangle tão confortável, né? Mas se eu fosse sair, eu apaguei já os estudos aqui, né? Para mim sair da call do 133, tá? 7 do 123, né? Desculpa, 7,62 mais ou menos, está entre 7,60 e 7,65. Vamos falar que eu pagava 7,62. A T133, nesse momento aqui agora, ela já está 3,03. Então eu pagaria para sair dessa posição aqui, ó, 65, 10,65. Eu sei o quê? Que para eu rolar essa posição aqui e pelo menos ganhar 1%, eu tenho que ganhar quanto na próxima mão? Eu tenho que ganhar pelo menos 11,65. Dessa forma, né, eu pagaria 10,65 para sair. Se eu receber pelo menos 11,65, eu estou ganhando 1%. Estou no strangle asa 10, né? Não é um strangle tão confortável, vou ganhar 1%. Então, pelo menos isso daí. Então, vamos ver agora aqui. Vamos pegar os preços aqui para ver como que essa rolagem aqui ela poderia se desenrolar. Vamos pegar o preço da 124. A call do 124 para o mês que vem é a I16. Nossa, a bolsa arrebenta com a gente, né? Então a I16 vai ser a call do 124. E ela está pagando 8 e tá entre 8,54 e 8,61. Vamos por 8,55. Ela está pagando isso daqui. Lembra que eu tenho que receber 11,65. Se eu subir R$1 na call, aonde que vai ficar minha put? Então minha put eu não vou mexer. Eu vou lá para 133. A 133 está pagando
né? AU133, que é do 133, está pagando 3,21. Então, essa rolagem aqui, ela estaria me pagando 11,76. Dá 1,1%. Melhorei, continuei melhorando a minha posição, certo? Agora, a minha asa do Strangle passou a ser asa 9. Não é mais asa 10. Ah, mas eu vou ficar com essa put aqui. E se essa put aqui começar a me dar prejuízo? O que eu tenho que entender? Que na hora de eu sair dessa posição, se eu esperar até a semana do vencimento, essa posição aqui, do jeito que está aqui agora, custa quanto? Custa R$9. Do mesmo jeito que essa posição que eu estou pagando 10,65, lá no encerramento, ela custa quanto? R$10. Por quê? A call do 123, a put do 133. Tende a custar R$10. Se eu rolar essa posição, ficar com uma asa 9, a probabilidade lá no encerramento, se a BOVA estiver entre 133 e 124, é que eu pague R$9 para sair. Se eu estou pagando R$9 para sair e eu sei que eu recebo 11 para entrar num strangle de asa 9, qual que é o problema, mesmo que eu tenha que pagar para rolar a put? Mesmo eu pagando para rolar a put, mesmo que ela venha a ficar negativo, né, que eu tenha que pagar para fazer essa rolagem aqui, eu sei o quê? Que eu vou gastar no máximo 9, mas eu recebo 11,70. Então não é uma situação ruim eu continuar com essa put lá. Qual que é o problema? O problema é se a BOVA baixar do 124. Aí sim, essa put aqui passa a ser um problema para mim. Enquanto ela não baixar do 124, ela não é um problema. Outra situação, que nem vamos falar que se a gente fosse se manter no 132 e uma put lá do 134. Hoje, provavelmente essa rolagem aqui não daria boa. Por quê? Porque a BOVA está no 129. Ela perdeu a asa aqui da minha put, da minha call. Então, para mim ficar pagando uma rolagem de call, de put, sendo que a minha call já virou pó, já não é tão interessante. Ela deixou de ter essa proteção aqui. Enquanto, né, a minha call estiver enterrada no dinheiro, né, essa put longa, essa put num valor muito alto, essa put ITM, não me preocupa. Por quê? Porque eu sei que o custo da rolagem, basicamente, é a asa do meu estrango. Isso aqui é o custo da rolagem. Se eu tenho um estrango de asa 9, a minha rolagem vai custar perto de R$9. Pode variar um pouquinho, ó, que nem hoje, faltando 2 semanas para o encerramento, está custando 65 centavos a mais ainda no estrango de asa 10. Vamos ver o encerramento se fosse hoje disso aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Do 124, quanto que daria? Não é aqui, né? 123 com 133, só para a gente ter uma noção. A call do 123 está custando R$ 6,90. E a put do 133 está custando R$ 3,09. Olha que interessante. Eu tenho o strangle de asa 10 aqui, 123 com 133. Vou até olhar aqui se não peguei os preços errados. Não peguei. E isso daqui está me custando R$ 9,99 para encerrar. Vence amanhã. Então, o strangle de asa 10, na véspera do vencimento, se o papel tiver dentro da asa do meu strangle, eu gasto o quê? Eu gasto vamos falar assim, o valor da asa do strangle. Então, se eu consigo sair de uma asa 10 e trazer para uma asa 9, quanto que eu vou pagar para sair de uma asa 9? Vou pagar R$ 9.
Só que quanto que me paga por um estrango de asa 9? Paga 11. Aí eu consigo ir melhorando a minha posição. Ó, um estrango de asa 9, eu posso passar ele para um estrango de asa 8? Ó, em vez dele pagar 11, ele vai pagar 10,76? Ué, tá bom. Eu estou gastando 9 para sair, estou ganhando 1,76 para entrar numa nova posição, eu melhoro minha posição. Trazer, vamos falar assim, quando a gente vai trazer a posição nossa para baixo, então quando eu quero trazer uma put para baixo e manter a minha call, a gente consegue trazer melhor. Então quando eu fiz o estudo lá, a gente trouxe R$2 na put. Lembra que a gente fez o estudo, cara? Manter a call no 123 e trazer a put para o 131. Foi o primeiro estudo que eu fiz dessa rolagem aí. A gente traz R$2 sem muito esforço. Por quê? Porque o preço da put não é tão grande. Só que o que a gente tem que ver agora? Se eu já estou numa situação perdedora, é melhor eu estar com o preço da bova dentro do meu estrango do que fora. Dentro do meu estrango, eu sei que o quê? Vai queimar extrínseco nas duas pontas. Quando o preço da bova está fora do meu estrango, praticamente ele queima extrínseco numa ponta só. Então, já que perdeu o nosso range, ele voltou, já saiu de tudo que a gente tinha, vamos trazer de boa. Então, aonde que está a ponta perdedora maior? A ponta perdedora maior, quem está mais longe da linha do dinheiro, é a minha call. Ela estava no 123. Eu faço o quê? Levo ela para o 124. Ah, mas essa put que está aqui vai dar problema. Vai, joia. A put estava no 133. Continua no 133. Ah, eu não fico confortável com isso aí. Vamos fazer o seguinte, então. Traz 30% para o 132. Continua dando, pelo menos, vamos falar que vai dar 1,5 aqui, pelas contas que a gente fez lá. Ainda daria 1,5. Aí você melhorou em 30% sua posição de put. O mês que vem, a bova permaneceu dentro do nosso range. Olha, beleza. Vamos falar que a bova continuou no 129. Olha, vai dar para levar a call para o 125? Ah, deu para levar a call para o 125. E a put? 133. Mas eu já tinha 30% no 132. Ou a rolagem não está tão boa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer só mais 10% aqui para baixo, para o 132. Ou vamos trazer 20%, só para a gente falar que a gente vai ficar meio a meio, para o 132. E a gente ficou meio a meio. 130, 152. Vocês vão ver o quê? Que se a bova ficar parada ali, vamos por aqui, ó, metade no 133, para o outro mês seria, né? E metade no 132. Então, se a bova permanecer dentro desse range aqui, ó, a gente consegue melhorando a posição da put e trazendo a call para cima. A gente consegue movimentando ela dessa forma aqui. É lógico. Ah, eu quero rentabilidade máxima, eu quero tirar tudo que eu puder do mercado. Se a gente quiser tirar tudo do mercado, qual que é o grande problema de quem trabalha com opção? Então, eu participo de outros grupos, né? De outros estudos, e tem gente ainda com problema na call do 115. Quando a bova estava lá nesse valor aqui, ó. Mas o que acontece? A pessoa quer o quê? Sempre rentabilizar a carteira. Não, eu quero tirar a rentabilidade máxima. Ah, ganhei 3% esse mês em rolagem. Tá, mas sua call está aqui. Ah, o mês que vem, nossa, eu continuei no 115 e pagou 2,8. Beleza. Sua call continua aqui. É hora que o mercado dispara. E aí? Como é que você movimenta isso aqui? Você sempre está pensando aqui. A bova do 115 continua dando rolagem positiva? Continua, gente. Bova do 115, ó, pra você ter uma ideia, ela foi rolada hoje por 15,52.
Então, imagine que, vamos pegar o preço da mensal, ver como é que está a mensal, se a mensal teve negócio. Na mensal, ela pagou 15,60. Seria uma H14. Para mim vender ela para setembro, tá R$17. Então veja bem, ó, ela ainda está pagando, a rolagem dela está pagando praticamente R$1,40. A questão, né, então uma rolagem lá do 115 paga R$1,40. Então a pessoa, ela quer ordenhar todo mês esse R$1,40 aqui, ó. Só que ela não consegue sair daqui. O que está acontecendo? O mercado, ele anda. A tendência do mercado é subir, né? A tendência, né, na teoria, é ele repor a inflação. A taxa de juro, né? Ele tem que corrigir isso aqui. A bolsa nossa não consegue corrigir na mesma proporção, mas ela corrige. Então, vamos falar que ela vai pagar, vamos falar que ela teria que corrigir pelo menos 12% ao ano. Aí o cara não sai daqui, ó. Por quê? Porque ele está ganhando R$1,40. Ele continua e está aqui. O dia que ele for encerrar essa posição aqui, ele tem que pagar essa diferença. Se a BOVA está no 130, ele tem que pagar R$15 para sair dessa posição. São 11 meses aqui, ó, de rolagem que ele vai jogar fora para sair dessa posição se o papel não voltar no 115. Então você escuta a conversa no grupo lá, o cara fala, puta, ganhei 1,4% esse mês aqui. Só que o papel dele está aqui, não melhora. O que eu prego para vocês aqui? Meu, tenta levar a BOVA, se ela está perdedora, a posição de call está perdedora, melhora. Tenta ficar o mais perto da linha do dinheiro possível. Por quê? O dia que você quiser parar de brincar, você encerra a sua posição. Agora imagine você encerrar a posição sabendo que você tem que pagar R$15. São 11 meses perdidos de rentabilidade. Não tem lógica. Achar que isso daqui é lucro. A não ser que, né? A não ser que você está trabalhando dual. Ah, eu estou pagando R$1,40 aqui, mas eu estou ganhando R$1 todo mês de put. Beleza. Então você está ganhando R$1,40 na call, está ganhando mais R$1 de put. É outra história. Então você está rentabilizando pelo menos R$1 além da sua call. É outra história, né? Aí um outro tipo de operação. Mas o básico que eu estou falando, a pessoa que está rolando só call, né? Que não está dualizando a operação, que está só ordenhando, que quer ver entrar dinheiro, vai ter esse problema, né? É lógico, né? Ah, eu estou ganhando R$1,40 na call, eu consigo ganhar mais R$1 na put, eu ganho R$2,40 todo mês, eu tenho 1.000 posições, são R$2.400 todo mês que eu estou botando em renda fixa e eu consigo montar uma operação nova, a operação nova está na linha do dinheiro. Vamos falar assim, ó, tem um monte de coisa por trás que daria para ser feito, né? Matematicamente, monetariamente falando, eu não fico esperando o mercado, vamos ficar aqui que o mercado vai voltar. Pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte. Para quem estava lá no 115, não voltou. Se o papel continuar subindo, essa call aqui do 115, né, que chamava tipo, no começo chamava R$20 de margem, passou a chamar 30, passou a chamar 40, passou a chamar 50. Quer dizer, isso aqui vai até onde? Até onde você mantém margem numa operação dessa daqui? O que você tem que entender? Como você não melhora ela? Ué, onde você vai chegar uma hora que onde você poderia ter duas BOVA vendidas, dois straddle ou dois strango vendidos, você vai ter um, porque está chamando tanta margem que você não pode arriscar vender outro. Acaba te prejudicando nesse ponto aí. Então tudo isso daí tem que ser levado em consideração. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado com essas
nuances que pode ter de achar que está ganhando dinheiro parado no mesmo lugar. Se a gente está parado, mas a gente está com uma operação de booster, a gente vê o quê? Que a hora que a gente encerra o booster, a gente embolsa o dinheiro. E a gente traz a call de uma vez só para cima. Então vamos falar que você faz 6, 7 meses que você está montando o booster horizontal e você ficou com a call parado no mesmo lugar. Ah, eu estava lá no 121. Eu mantive ela no 121. Mas eu estou com um booster horizontal montado na linha do dinheiro que vem me rendendo put longa. É uma situação diferente. Então por isso que quando o Marcos perguntou da put do 133, eu falei, a gente tem que avaliar ela dentro da nossa estrutura. Então a gente tem que avaliar a nossa call dentro da nossa estrutura. Uma call pode ficar parada no 121 por um tempo? Pode, desde que eu tenha um booster horizontal trabalhando na outra ponta. Caso contrário, não. Caso contrário, eu tenho que trabalhar com ela. A gente viu o quê? Que o nosso strangle do canal, a gente vem trabalhando ele, ganhando mais de 1%, e a gente está lá hoje, né? A gente estaria no 126, bem perto da linha do dinheiro. E se eu tivesse parado lá no 121? Vou torcer para o mercado voltar para o 121? Vou virar um torcedor? Em vez de virar um trader? Ah, vou ser torcedor. Vou torcer, o mercado tem que cair. Aí o outro está torcendo porque o mercado tem que subir. Gente, não dá certo. Sorte no mercado, a gente não pode passar por aí. No mercado eu sou mais a lei de Murphy. Se pode dar errado, vai dar errado. A gente tem que pensar dessa forma. Então a gente tem que fazer o quê? Tá dual. Ou de um lado ou de outro, eu tô ali. Eu consigo saber o que eu tenho que fazer, eu consigo me virar, eu consigo trabalhar na minha posição. Não importa para que lado que ela vai. Consegui dar uma pincelada aí, pelo menos para você, Marcos, do que fazer? Beleza. Obrigado aí, viu? Não, é o que eu falo, da gente ir pegando esse feeling de saber o que fazer com a operação naquele determinado momento. Para que ela serve? Para que eu quero essa put? Ou para que eu quero essa call? Para que eu quero essa put longa? Dependendo da finalidade que eu quero, eu vejo o risco que eu vou correr com ela. Para você, eu sei que está tranquilo. Eu de cabeça não vou saber se você está no 132 ou no 134. Independente, né? Aquela put do 133 está dualizada aqui. Isso daqui vai virar pó. Então, por mais que está numa put do 133, né? Era a mesma coisa que está num strangle lá, um straddle lá do 133. Vamos falar que a gente recebeu R$6 para entrar. Quer dizer, por mais que ele desça para 127, né? Se está no 133, até no 127, essa operação ainda, se fosse para encerrar ela de vez, ela encerrava vencedora. Não teria problema com ela. Daria para encerrar ela inteira e montá-la na linha do dinheiro de novo com lucro. Não teria problema nenhum. Quando, né, a gente veio conversando, quando o mercado foi bater no 137, né, que a put chegou lá no 137, né, e eu falei que eu não gosto, né, de vender essas posições de put muito lá em cima. Eu não me sinto confortável. Para mim, né, a BOVA, quando ela bateu lá esses valores aí, para mim não dá. Falar que eu vou vender, nem que fosse um straddle hoje no 137, quando ela bateu o 137, não, sabe, para mim vendo a situação atual brasileira, do mercado, como é que tá, como é que não tá, gente, era arriscado demais. Então eu tenho, né, faço parte de grupos, né, que a gente começou, né, operar um strangle de 5 na semanal, uma asa 5 na semanal. Aí começou a dar problema, aí você vai aumentando a posição,
para corrigir, porque ainda mais na semanal você não consegue corrigir valor. Você faz a correção na posição, então você tem que aumentar a quantidade para corrigir. Aí chegou uma hora que esse estrangle passou de asa 10. E o ponto para mim que eu falei não dá mais para mim é quando falou que a gente ia vender put de 140. Aqui eu pulei fora da operação, desmanchei ela inteira, vi quanto que eu gastei para desmanchar e pus aquele valor na mensal. Volto a trabalhar no que eu sei. Não me sinto confortável trabalhando, mesmo quando o mercado estava lá no 137, e vender put do 140 para dar dinheiro. Não me sinto confortável. Hoje o papel bateu no 129. Lógico, né? Se você está num estrango de asa 15, beleza. Ele vai dar dinheiro. Mesmo com a put lá no 140. Só que talvez não possa mais trabalhar na mensal. Tem que trabalhar, né, trimestral, quadrimestral, para isso daqui render dinheiro. Dá para ser trabalhado, dá para ganhar dinheiro, né? Mas são, vamos falar assim, são manejos que eu acho que, vamos falar assim, é muito trabalho, né, para pouco retorno. Então eu arrisco muito para ter o mesmo retorno que eu tenho fazendo um arroz com feijão. Para mim não valeria tanto a pena assim. Bom, vamos lá. O Júlio continua fazendo o trabalho dele lá, né? Ele continua fazendo esse estudo, né? Provavelmente a gente vai bater um ano, né, trabalhando isso daqui, vendo quanto que dá, se compensa, se não compensa, como é que fica para trabalhar com as opções semanal, quinzenal, mensal, começando e encerrando ou transformando o que era um straddle num strangle. Então, o que ele vem trazendo aqui até agora? Se tivesse começado, vamos pegar a data da primeira operação aqui, ó. O estudo começou aqui 6/1. Então começou lá em janeiro. Então em janeiro, se tivesse... Oxe, o que eu fiz aqui? Fecha isso aqui. Então lá em janeiro, eu montei um straddle e eu venho trazendo ele. Encerra toda semana e monta um novo na linha do dinheiro. Vim fazendo isso daí semana a semana, que é essa operação aqui, ó. Toda semana ele inicia e encerra. E monta o próximo na semana seguinte na linha do dinheiro. Então, o que a gente vê? Quando o papel não movimenta, é uma maravilha. Então, deu 1.1 numa semana, na outra deu 1.2 de prejuízo, depois deu 1.19 de lucro, 2.16 e vem trazendo aqui, ó. Toda semana ele encerra e monta na linha do dinheiro. Então, uma semana estava no 120, depois montou no 122, depois montou no 125, montou no 129 e ele veio fazendo esse estudo semana a semana. Trabalhando só dessa forma aí, hoje, essa posição aqui estaria 1.18 negativo. Começando e encerrando toda semana. Ah, mas e se eu fosse rolando, né, e transformando o straddle em strangle? Hoje ela estaria na semanal, tá? Ela estaria com 13,64% positiva. Então a gente vê aqui que no estudo semanal dele, né, começou no 116, começou com straddle, depois straddle. Não, eu não puxei a... Não toca essa aqui. Então, essa operação começou lá no 116 com o straddle, segunda semana continuou straddle, a terceira semana já mudou. Ela já passou para um strangle 117, 119, 117, 119, 117, 123, 119, 124 e foi virando, né, um strangle 121, 125 e o Júlio foi trabalhando as posições de 21, 126, 21, 27. Vocês estão vendo que para mexer com a call é difícil. É difícil mexer com ela. A não ser que o papel realmente volte
e fique aqui dentro do nosso range. Senão, na semanal, é muito difícil mexer com o valor da call. E isso foi subindo até que agora estamos, né, nessa semana aqui, 121 com 127. Na semanal, a não ser que o papel volte para dentro do range, né, que a BOVA ficasse entre 121 e 127, caso não aconteça isso, dificilmente ele consegue mexer no strike da call sem perder dinheiro. Então na semanal a gente tem esse problema. Porém, né, tá aí com uma rentabilidade nessa carteira aqui, nesse modelo de carteira, de perto de 13%. Algo aí de quase 2% ao mês. E se fosse quinzenal? Se a gente trabalhasse quinzenal, a cada 15 semanas, a cada 15 dias, nós fizéssemos a manutenção da carteira. Tá no straddle, não importa, montou ele, daqui 15 dias, encerra ele e vai montar outro na linha do dinheiro. Não importa como seja. Fazendo isso daí, toda semana, toda quinzena, né? Essa carteira estaria 6,76 negativo. Então, começou no 116, fez straddle 119, 123, 124, 121, 125. Então, começou a fugir um pouquinho, já não dá lucro. Então, ó, do 123 para o 124, ó, beleza, fechou positivo. Tá vendo? Positivo nas duas. Começou a fugir um pouco mais, ó, R$3 de diferença, já fechou negativo. Já não ajuda tanto. Então, só operando dessa forma aí, não resolve muito. E se fosse quinzenal, né? Se eu fizesse a rolagem quinzenal, porém eu viesse fazendo a manutenção da carteira, eu saía do straddle e passasse a operar o strangle, a gente já vê que ela já deu 10% positivo. Então a gente pega lá o que começou com o straddle do 116, depois virou um straddle 118, 119, virou um straddle 119, 123, 120, 124, e a gente vai ver o que? A mesma situação lá, ó, que a gente quase não consegue movimentar o strike da call. Fica muito apertado para subir o strike da call se o papel não retornar para dentro do range do nosso strangle. Até sobe, mas vê o tanto que demorou para ele conseguir subir, né? E não vem trazendo uma rentabilidade tão boa assim na carteira. Apesar que está ainda em 10%, só que ainda tem que ver esse encerramento aqui. O vencimento passado foi muito bom, porque pegou já essa corrigida da BOVA. Então a operação foi montada no 138,10 e quando ele rolou, ela já estava no 130,30. Então deu 7% aqui. Foi o que compensou essa carteira. Senão ela estaria com 3% aí no máximo. Agora, e se a gente fosse para mensal? Fazendo a mesma situação. Vou montar straddle todo mês. Encerro e monto outro. Então, a gente vê que ele tinha straddle do 119, depois straddle do 124, straddle do 129, straddle do 126, straddle do 136. Olha o pulo que deu a BOVA aqui em um mês. Straddle do 133 e agora com um do 130 em aberto. Essa carteira aqui mensal, ela está nos dando 4,82%. E se fosse uma carteira, né, com rolagem mensal e que eu vou trabalhando com o strangle nela. Então começou lá no 119, depois já virou um strangle 120, 124, 121, 127 e hoje está no strangle 125, 130. Essa carteira aqui, ela está rendendo 12%. Então está dando aí também perto de 2% ao mês. E a carteira do julho?
carteira do Júlio, que ele trouxe para cá em fevereiro e começou a operar ela. Então a primeira operação dele nessa carteira aqui foi na série Bravo, a série B com a série N, né? Então foi em fevereiro. Isso aqui é de fevereiro. A maneira que ele vem trabalhando, que a gente trabalha, que a gente não esquenta muito se eu tiver que abrir o Strangle, voltar. Então o Strangle passou do 120 para o 124, manteve 120, 124, né? Aí ele continuou mais um mês 120, 124, depois a bola começou a fugir, ó, 121, 127, 122, 128, hoje ele está no 123, 130. Essa carteira aqui hoje, né, com o estudo dela, está dando perto aí dos 13% de rentabilidade. Isso daqui, gente, é praticamente o que a gente opera. A maneira que a gente vem trabalhando a carteira aqui do canal. Tá? Só que essa aqui é a carteira do Júlio. É a carteira real dele, a forma que ele vem desenvolvendo ela. E ele vem trazendo esse estudo aqui para a gente fazer comparativo. Realmente compensa ficar numa operação semanal, toda semana rolagem, toda semana ali brigando com o mercado? Compensa ter a tranquilidade de operar uma vez por mês? De não estar preocupado se a BOVA está subindo hoje, se ela está caindo amanhã, né? Que vamos falar assim, toda sexta-feira eu tenho rolagem, eu tenho que estar preocupado com isso aqui, eu tenho que estar na frente do computador, ou eu tenho que estar disponível toda sexta-feira. Compensa? Não compensa. A gente vê que a mensal praticamente está dando a mesma rentabilidade de uma semanal, diferente de quando começou. Quando começou, tinha, vamos falar assim, os prêmios da semanal estavam muito bons. Compensava fazer a operação semanal. Hoje não está compensando. O prêmio versus o risco que está tendo é muito grande. Se você acerta a linha d'água da semanal, joia. Se você não acerta, não está mais tão interessante assim trabalhar na operação semanal. Então compensa você ir para mensal e deixa o mercado lá. Vou fazer outra coisa. Estipula a sua data, né? Olha, eu vou rolar a minha posição toda quinta-feira, véspera do vencimento. Então toda terceira quinta-feira do mês. Põe que nesse dia aí você vai trabalhar 1 hora para fazer a rolagem da sua carteira. O resto do mês, gente, vai fazer outra coisa. Necessariamente não precisa estar preocupado com o mercado. Eu falo que a gente acaba todo dia no mercado porque a gente se interage, é gostoso saber como é que tá, como é que não tá, mas não tem operação para fazer. Você vai olhar, o mercado subiu, joia. O mercado caiu, joia também. Eu estou nas duas pontas. Não tem que ficar preocupado. Beleza, senhores? Dúvidas? Alguém tem alguma coisa que queira falar? Alguma coisa que não concorda, que discorda do que eu falei? Nada? Tranquilo, Moraes. Em cima aí da sua explicação aí do strike da put, eu vou esperar o fechamento aí do dia de hoje. Eu vou te mandar minha simulação. É possível você dar uma olhada depois? Manda que eu dou uma olhada hoje ainda. Eu já pensando aí para rolagem na próxima semana aí. Eu vou esperar, de todo jeito eu vou manter o meu padrão, né? Eu vou esperar semana que vem. Não vou... Isso. Só simulando aí para ver se o meu objetivo aí tá batendo aí com... Não, fechou. Pode mandar. É o que eu falo, aquela 133 sua, né? Eu não vi a posição de cabeça, eu não lembro, né? Mas eu sei que tá tranquila porque ela tá dual com uma call ali que tá virando pó. Então, na pior das hipóteses, se você considerar aquilo vamos falar assim, um estreda ou um estrango que você vai encerrar ele por completo, soma as duas pontas lá, você vê que encerrando as duas você paga DARF. Dá dinheiro. Não tem conversa. Entendeu? Então, e é por isso que eu não quis vender muito lá em cima, na época lá, né?
Não Exatamente. vender, né? Fiquei bem Tranquilo. receoso, tá bom? Mas tá Beleza. tranquilo aí, tranquilão. Dúvidas, senhores? Nada? Estamos aí com 1h30 já, né? Acho que deu para falar um pouquinho. Caso, né, alguém queira falar algum assunto diferente, querer tratar de outra coisa, né, alguma operação que viu, achou interessante, a gente discute, a gente prepara um pouquinho. Hoje foi meio corrido para mim, não deu para preparar muita coisa. Mas a gente prepara um pouco sobre o assunto, a gente traz aqui, a gente conversa. É só ir trazendo. Eu gosto quando vem, né, alguma estratégia nova, que alguém comenta alguma coisa nova, que a gente traz bastante coisa, né? Eu acabei já estudando, né, e a gente às vezes acaba vendo que não é tão vantajoso assim ao longo do tempo, e a gente acaba deixando de lado, acaba esquecendo. Só que tem coisas que é, hoje funciona que antes não funcionava, como tem coisas que antes funcionava e hoje não funciona mais. Então quem trabalha, quem acompanha, né, se alguém aqui acompanha o canal do Mestre Sul, ele falava muito das operações que ele fazia lá em Telemar, né, e dava muito certo. Rede assimétrica, né, uma operação simples. Você vende uma curta e compra tipo 1.8 de uma um pouco mais longa ou num valor mais acima, né? E com a queima do extrínseco você ganha dinheiro. Isso aí funcionava. Hoje não funciona mais, porque o prêmio da opção ficou menor. Então, às vezes você vendendo uma, você não consegue comprar 1.8 de uma que está R$ 2 acima. Né? Vamos falar que você venderia uma call do 130 para comprar 1.8 do 132. E no extrínseco que cada uma queimava, como queima de forma diferente, ele ganhava dinheiro. E ganhava muito dinheiro. Hoje não funciona mais. Tanto é que ele fala que quando teve a mudança, né, que veio realmente a mudança, ele quebraria até a terceira geração da família dele fazendo aquela operação. Por quê? Era uma operação extremamente direcional. E ele quebraria. E ele fala para quem acompanha as lives dele, ele vira e mexe, ele mostra o exemplo de como ele trabalhava. Ele quebraria. Então, só que tem coisa, por exemplo, que o Marcos está fazendo estudo lá no mercado americano, lá a THL funciona muito bem ainda. Então você compra uma longa para vender a curta, lá funciona muito ainda. Aqui no país nosso, principalmente com a put, já não é mais tão vantajoso. Com a call tá difícil porque a call ficou muito cara. Nossa taxa de juros está muito alta. Então fica muito caro para você comprar uma call mais longa. Você tem que ganhar muito na curta para pagar aquele valor que você pagou mais a taxa de juro. Se você pagou hoje, vamos falar assim, para você recuperar daqui um ano, tem 12 meses aí de taxa de juro embutida. Então está ficando difícil. Lá fora ainda está funcionando esse tipo de operação. Então, às vezes pode ser que a pessoa vê alguma operação e fala, nossa, a operação aqui é boa. E às vezes a hora que a gente põe ela para a atualidade, ela não seja tão boa. Às vezes pode ser que alguma coisa que ele fala assim, nossa, isso acho que dá bom. Era alguma coisa que já não estava mais dando certo e hoje, né, com a taxa de juro alta, pode ser que ela dá. Então isso me força também a estar estudando, a estar olhando outros tipos de operação. Mas qual que é a melhor forma? Prova dos 9. Monta a operação e faz o payoff dela. Hora que encerrar. Isso aqui deu quanto? Compensa, não compensa? É ali que a gente vê. Eu gosto de brincar que... vou pegar 2 minutinhos aqui. Eu trabalhei um tempo fazendo módulo B1, que chama. Isso aqui, para quem nunca viu, espirais de Anaka. A Anaka ela era uma psicóloga, na verdade, e ela gostava de opções, por sinal. E ela fez esse módulo B1 aqui, ó. Adaptou esse módulo B1. Papel no 130.
Então a bova está no 130. Eu vou vender duas call aqui. Vendi duas call no 130 e vendi duas put no 130. Só que daí eu vou comprar uma call no 126. E vou comprar uma put, aqui não vai dar asa, nunca vai dar uma asa 4 na put, né? Eu vou comprar uma put no 133. A qual eu consigo fazer com asa 4. A put difícil fazer com asa 4. Mas enfim, monta essa operação aqui. Isso aqui não é um booster? Vende 2 na linha do dinheiro e compra um, né? ITM. E aqui é um booster. Vende 2 na linha do dinheiro e compra um ITM. Então esse módulo B1 aqui, ele dá muito bom. Dá muita grana. Mas você não pode perder o range. Porque se perder o range, né, da mesma forma que ele dá dobrado quando você acerta o range, você perde dobrado quando ele perde o range. Então ele é uma operação boa. Mas ele é uma operação estritamente de intervalo. Se ele perder o intervalo, né, a rolagem dele, né, o manejo dele é mais dolorido. Por quê? Porque eu estou vendido em 2 e comprado em 1. Então quando perde, né, esses dois aqui, ó, fica caro. E qual que é o grande problema? Porque quando a gente trabalha dual, é isso que eu falo, quando a gente trabalha dual, eu vendo uma call e vendo uma put, por exemplo, eu recebi aqui, pelo valor disso aqui. Vamos falar que um strangle hoje, vamos falar que um straddle está pagando R$6. Eu recebi R$6. Então, se a put cair, né, se o papel cair do 130 para o 124, eu ainda estou zerado. Eu recebi R$6 para entrar. Vamos falar assim, eu perderia o DI do mês. Ou então, não perderia nem o DI. Vamos falar que até o 124, se eu apliquei o dinheiro, nem o DI eu não perdi. Né? Mas enfim, até o 124 eu estaria protegido e se subir até o 136 eu estaria protegido. R$12 aqui, ó. De ponta a ponta, que a bova poderia variar. Quando eu faço uma operação dessa daqui, todo o dinheiro que eu pego na entrada, eu gasto na compra da call ou da put longa. Então, o que acaba acontecendo aqui? Se o papel sobe, né, eu tenho um booster aqui, 126 com 130, a partir do 134, essa call aqui, ó, uma das call aqui, começa a me dar prejuízo. Para cada R$1 que sobe, eu perco R$1. E eu não tenho a put para me dar proteção, porque a partir do 133, essa put minha comprada aqui também vale 0. Eu não ganho nada aqui. E se o papel cair, né, até o 127, eu ainda estou protegido. Porém, no 126, a minha call comprada vale 0. Ela não me ajuda mais. Então, o que acaba acontecendo aqui? Do 126 ao 133, eu ainda estaria protegido. Fora disso aqui, a perda é muito maior do que num booster normal. Então, o módulo B1 ele é bom. Mas tem que estar naquele range. Pega aquela época lá que a bova ficava brigando ali, R$4, R$5 todo mês, R$4, R$5, R$6 todo mês. Você fazia isso daqui, era dar risada sozinho. Dava muito bom. Hoje, né, já não está dando tão bom. Por quê? Porque pega uma mexida dessa aí de R$10, judia. Porque você deixa de estar, dual, você está de um lado só. Porque a outra ponta vira pó. Você não tem valor nenhum dela. Diferente de quando a gente está no straddle ou no strangle, né?
você está vendido nas duas pontas. Você recebeu nas duas pontas. Aqui não, aqui a entrada é zero. Essa operação toda, ela é feita no que a gente costuma falar, né? No zero cost call, ou no custo zero. Eu montei tudo isso aqui e não ganhei nada. O ganho é na saída. Se ele fugir, eu só tenho o prejuízo da saída. Não tenho ganho nenhum. Não tenho nada para abater ali dentro. Fechou, senhores? Falei demais até. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fechou, Goiás. Não? Cadê? Deixa eu ver quem mais tá aí. Quer falar alguma coisa, Júlio? Opa, tava longe do computador. Ah, sem problema. Aqui. Que? Não, tranquilo. Tranquilo? Excelente aula, Maurício. Não, então beleza. Senhores? E aquelas operações aqui, né? Não mudou muito ainda, né, cara? Não. Você vê lá no quinzenal, no semanal é impossível aumentar o strike. Na quinzenal também já tá difícil. Não consigo mais. Já faz 2 meses que eu não consigo subir a call. É o que eu falo, a taxa de juro nossa está muito alta. Então, vamos falar assim, o custo da call é muito grande. Então, você tem 15 dias só para lidar com ela, não dá tempo. É por isso que a mensal a gente consegue, a gente vê a sua carteira rendendo 13,71. Exato. E detalhe, né? A minha carteira ali é basicamente o que a gente está fazendo nas rolagens lá. Não tem nada de invenção. Nos últimos 2 meses a gente vendeu um pouquinho mais de put e é isso. Teve nada de diferente. É feito, vamos falar assim, os manejos que a gente faz lá no curso, né? Na sala fechada, praticamente. A única diferença para ali as outras 2 mensais ali é que na minha carteira a gente está fazendo com datas diferentes, né? Ali tá sempre no último dia do vencimento. Você tá... Todas? O Johnny. Vamos multar o Johnny. Você tá... Muda mesmo, moral. Tá no telefone. Ai, que da hora. Pelo menos um dia eu consegui. É o que eu falo, né? O básico funciona. Depois a gente aprimora. Então, a gente comentou, né, uns tempo atrás aí, de começar a vender um pouco mais de put, que é o strip. Né? Básico, uma variação, né, do strangle. O Júlio implementou na carteira. Então a gente vê que a diferença já que deu da mensal para a carteira do Júlio, não parece muito, mas é 1,3. Até agora. Só que a gente tem ainda mais 5 meses pela frente. Que dê 1,8 é mais do que um mês de rentabilidade da renda fixa. Exato. Entendeu? É como ter um 13º na renda fixa. É isso que a gente tem que pensar. Parece pouco. Para um ano é pouco. Né? Fala, deu 1,8. Tudo bem. Alguém tem 13º de renda fixa? O Júlio consegue. Fazendo isso daí em relação a uma operação normal. Aí eu falo, eu ganho 15% ao ano que está a nossa Selic. Joia. Aí, sua carteira vai render X. Daqui 5 anos, em vez de você render 15, você está rendendo 30 ao ano, porque você tem uma parte nas opções e uma outra parte na renda fixa, você está fazendo 30 ao ano. Em 5 anos, né, é 150%. Então, aqui, olhando, olhando, micro, você fala, puta, estou ganhando 1%, 1,1% ao mês. É o dobro da renda fixa. Você põe a renda fixa e põe esse 1% em cima, é o dobro. Você dobrou sua capacidade de ganho. A hora que você põe isso daí para 10 anos, que é o que eu falo, que um investimento para você saber o que é juro sobre juro, você vai avaliar ele depois de 10 anos. Ali você vai ver o que é a bola de neve começa a funcionar. Você está ganhando o dobro. Né? Você tem o dobro da rentabilidade. É muita coisa, gente. Isso aqui faz muita diferença. No longo prazo, faz muita diferença.
Fechou o pacote, senhores? Fechou. Para quem? Então, para quem for estar com a gente aí, terça-feira, 2 horas, estaremos nas rolagens. Os demais, quinta-feira, a gente conversa de novo, a gente vai fazer a manutenção, vai fazer a rolagem da carteira que a gente está estudando aqui também. Senhores, um grande abraço. Desculpa aí de pegar aí mais 1h40 de novo. Não, a gente que agradece a sua disposição de dar essa aula. O Johnny tá avisando aqui, ó, de sexta-feira, gente. Na verdade, a gente deixa uma live aberta pra gente que tá que é a do Six Traders lá. A gente deixa uma live aberta pra gente, que a gente fica ali o dia inteiro, a live fica aberta. Eu falo que tem dia que não tem ninguém nem conversando. Não tá aberto, lá tá todo mundo conectado, mas ninguém tá conversando. De sexta-feira, a gente deixa aberta para todo mundo. Às vezes alguém tem alguma dúvida, algum operacional, alguma coisa que quer perguntar. O Johnny tá sempre lá, o Pazini tá lá, eu tô, né? O Júlio é um pouco mais complicado, que ele tem as dificuldades lá da vida particular dele. Às vezes ele não está disponível o dia todo, mas ele sempre dá uma passada lá também. Então, às vezes você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, ou não quer tá operando sozinho, para quem está operando day trade, a sala fica aberta lá. Pode entrar lá, pode bater um papo. Jogar a conversa fora. Pode falar. Lá o microfone fica aberto. Não, lá fica aberto. Amor, paz. Não sai. A mulher dando dura que você não limpou a mesa ainda, vai sair tudo ali, gente. Ali não é gravado, né? Fica à vontade. Aberta a tarde, o dia todo, Fica o dia todo, dona Maria. Fica o dia todo aberta lá. Então. Tem hora que fica mudo, o Pazinho só fazendo mímica, mas tá lá. Tem hora que acaba o assunto, ninguém tá falando nada, tá cada um cuidando da sua vida, mas a live tá lá. Se alguém perguntar alguma coisa, a gente vai entrar, a gente vai conversar, né? Às vezes a gente tá jogando conversa fora, falando de política, de futebol. É uma hora pra gente poder descontrair também, não tá vidrado aí no mercado. Então a gente tem costume de deixar essa live de sexta-feira aberta aí, pra quem quiser participar. Vou me programar. Amanhã eu não vou poder, não. É aniversário do meu netinho, 2 anos. Família é família, dona Maria. Primeiro lugar, família nossa. Eu tenho um neto de 22 anos e um neto de 1 ano, 2 meses, 2 anos. Aí sim. Aí sim. Que não acaba mais. Tá certo. Mas tá joia. Aproveita a família, dona. Aproveita. Aproveitar porque já tô na fila. Eu digo que eu já tô na fila. Não, tem chão ainda lá. Fica tranquila. Mas um bom, se eu não ver vocês mais, vai falar um bom fim de semana e até terça. Pra senhora também. Um abraço aí pra todo mundo. O senhor tá fazendo dia de segunda-feira a live ainda? Segunda e quarta de manhã? Segunda e quarta a gente tem aberto lá. Pode ir. Umas 9h05 mais ou menos, 9h10 já tá abrindo a live lá. Tá bom? Pode ir? Um abraço a todos. Um abração, até mais. Senhores, eu vou Valeu, pessoal. parar as gravações aqui e já encerrar por tudo. Cadê? Aí quando eu quero achar os comandos, aqui. Recording stopped. Um abração para todo mundo então. Até a próxima semana. Valeu. Até mais, pessoal. Falou.